Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom e que alegria podermos estar novamente no seu televisor para esse programa, que é um programa já de mais de 14 anos nessa emissora. Todo sábado às 8h30 nós estamos aqui, sempre com uma entrevista, uma boa entrevista, e logo depois um dos nossos pastores traz uma pequena palavra que possa estimular o seu coração, trazer fé para o seu espírito, fazer com que você tome uma postura de vida que agrade ao Senhor Jesus. Hoje não vai ser diferente. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Ligue para um amigo para que ele possa participar também desses bons momentos nessa simpática emissora que é a Band. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, num bate-papo, eu estou recebendo o Marcelo Matias. Ele é administrador, também é seminarista em nossa igreja, futuro candidato a pastor, mas o importante é que ele venceu a depressão. E Jesus o abençoou nesse processo, nessa caminhada difícil, e ele também teve um encontro verdadeiro com o Senhor em meio a toda essa problemática, e é sobre isso que nós queremos compartilhar com você. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Então, Marcelo, aqui é a pergunta clássica de quem senta aqui, porque esse programa ele é feito para que a gente fale de Jesus, enalteça a pessoa de Jesus, leve as pessoas a conhecerem mais de Jesus. Por isso, saber como foi o seu encontro com Jesus é fundamental. Como é que aconteceu? Então, com 10 anos de idade, eu fui levado pelos meus pais a uma igreja evangélica, onde então, no apelo, eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Com consciência mesmo? Com Não foi porque a sua mãe puxou a sua mão? Com absoluta consciência. Que coisa linda, né? Com 10 anos de idade. E daí você cresceu na juventude? Acompanhei meus pais, que foram para uma igreja mais tradicional à época. Passei a adolescência e início da juventude nessa igreja. Frequentei por 10 anos da minha vida. Até que em algum momento você começou a se afastar, né? Sim. Por que que você se afastou? Comecei a me afastar, iniciei o processo da depressão e eu tenho convicção de que essa sucessão de fatores que vieram junto com a depressão acabaram me levando a me afastar. Sei. O problema dessa enfermidade que é a Dessa depressão, enfermidade, né? exatamente. Te levou a se afastar. E o que você sentia nessa época? Porque você tinha em torno de 22 anos, aquela idade da esperança, da alegria, do projeto. Exatamente. Como é que você se sentia para poder dizer, poxa, eu preciso procurar tratamento? Eu costumo dizer que a experiência do deprimido, das pessoas que têm síndromes, é difícil quem ouve compreender exatamente aquilo que a gente sente. Quando eu tive depressão, era como se o alimento fosse amargo, era como que os cenários não tivessem cor, era como que os sons fossem apenas zumbido. A gente não tem alegria, a gente não tem contentamento, a gente não tem satisfação, tudo é cinza. Existem pessoas que passam por momentos de dias cinzentos, dias bons. Para o deprimido, todos os dias são cinza. Que coisa triste na vida de um moço jovem com essa exatamente. idade. E você se deu conta, como é que você deu conta de que você estava doente e tomou a decisão realmente de ir se tratar? Nesse tempo, a depressão ainda era considerada por muita gente como uma frescura, como uma falta do que fazer. Falta de fé. Falta de fé, precisa orar mais, sem você não está dúvida. orando. Ainda existia um grande preconceito para com a pessoa do deprimido. Graças a Deus, a Igreja Maranata é uma igreja que prega o Evangelho com Graças equilíbrio a Deus. E crê que a medicina é bênção e dom de Deus para as pessoas. Não tem essa bitolação de que crente não pode ficar doente. Exatamente. E nada disso.
Exatamente, nós estamos numa igreja equilibrada. Cremos que Jesus Cristo cura, Amém. não é? Sem dúvida. Mas que acontece, né? Sem Estamos dúvida. nesse mundo sujeitos às enfermidades. Sem dúvida. E eu percebi que eu estava perdendo o controle da situação e preocupado com os desdobramentos que são sempre perigosos para um deprimido. Sempre perigosos. Você sentiu que você tinha o risco do suicídio? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu sabia que era uma possibilidade. Sua mãe percebeu isso? Elas sempre percebem, né? E com medo do que isso pudesse provocar na minha família, mais uma dor, mais uma perda, que eu já havia perdido meu pai, eu procurei ajuda. Procurei ajuda clínica, me tratei por alguns anos, fiz acompanhamento, e foi um processo. Foi um processo longo e que, pela misericórdia do Senhor, eu consegui. Quantos anos durou esse teu tratamento? Em torno de 8 anos. Nossa. Em torno de 8 anos. E eu só fui ter paz e ser curado desse processo de depressão, de síndrome do pânico, quando, junto com a ajuda médica, eu reencontrei conforto no Senhor. Me trouxe equilíbrio, me trouxe serenidade, me trouxe gratidão. Quer dizer, que em algum momento você pensou, não, eu estou fazendo a parte humana, Sim. que é tomar medicação, me tratar, Sim. terapias, etc. Mas Deus Falta tem alguma poder. coisa, é isso aí. Falta o poder de Deus na aí. minha vida. Exatamente. E só esta paz, esse equilíbrio que eu reencontrei quando voltei para os braços do Senhor na Igreja Maranata e pude ter a consciência dos momentos da vida, que ela vai me dar momentos de alegria, momentos de tristeza, da normalidade, da simplicidade da vida. Quando eu consegui reencontrar isso, foi que então eu recebi a cura da depressão e da síndrome do pânico. Quer dizer, aquela expectativa que você talvez tivesse pintado um cenário de que a vida tem que ser assim, assado, sucesso, euforia. Quando você conheceu o Evangelho, você conheceu os verdadeiros valores da felicidade. Exatamente. E da paz. Porque a gente, quando tem depressão, nada para a gente traz alívio. Tudo é pesado. Tudo é duro demais, tudo é carregado. Tanto que você vê até pessoas que são sucesso, artistas Sim, que têm sucesso, sim. ou pessoas que são ricas, sim. E que assim mesmo eles Exatamente. sofrem de depressão. Exatamente. Porque isso não é suficiente para te dar equilíbrio e paz. E sem equilíbrio e paz, você está propenso a entrar pelo caminho das doenças psicossomáticas. Então Jesus trouxe para você equilíbrio. É isso. Eu gostei muito quando você me disse que você aprendeu a ver a vida com simplicidade. Exatamente. A viver com simplicidade. Dar valor aos momentos. Não é ficar correndo atrás da riqueza. Você trabalha, tem tua profissão, mas não é aquela ansiedade de ser o rico, bem-sucedido, ou aquela mulher que tem aquela ansiedade de ser a mais bonita, o corpão, a mulher de sucesso, mas aprende a usufruir cada dia a simplicidade da vida. Exatamente. Isso trouxe paz ao coração. Exatamente. Hoje a gente tem uma multidão de pessoas em depressão, com síndromes. A Organização Mundial de Saúde fala que a depressão é o mal desse século, porque a gente vive um momento de achatamento, crises financeiras, e isso muda a forma da pessoa de conviver, de ter lazer, de dar alguma coisa, que a gente gosta de presentear pessoas que nós amamos. Essa condição econômica, ela mudou a forma de vida das pessoas. Verdade. E tem um outro fator muito importante, que é a exposição da individualidade nas mídias sociais. Nas mídias sociais a gente só vê sucesso. A gente só vê sorriso, a gente só vê festa, a gente só vê viagens. E quando a gente vê aquela realidade na vida daquelas pessoas e a gente olha para a nossa realidade e a gente não se enxerga naquele momento, a gente acha que nós somos fracassados. Isso traz sobre as pessoas frustração, traz decepção, traz
baixa autoestima, que é uma das maiores razões da depressão. Inveja, que é pecado. E isso tem sido uma das grandes razões desse enorme número de deprimidos, inclusive entre jovens e adolescentes. Baixa autoestima, frustração e pouca perspectiva de futuro. As pessoas não estão mais preparadas para que, de vez em quando, a vida tem momentos de tristeza, tem momentos de sofrimento, e isso não precisa te tornar infeliz por causa disso. É a fase. Respeitar as fases e as estações da vida, não é verdade? No fundo, o nosso grande problema do homem existencial é a nossa identidade. Exatamente. Quem somos nós? É isso. E eu lembro que na adolescência, meu pai tinha em casa uma reprodução de um pintor impressionista, Paul Gauguin, e que tinha aquela pergunta: quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos? Eu tinha essa interrogação também no meu coração. Mas quando eu encontrei Jesus, ele trouxe resposta. Tudo isso para mim. Eu sou filha de Deus, eu sou amada por Deus. Ele sempre traz. E eu tenho tenho certeza que essas respostas também no teu coração jovem te trouxeram a tranquilidade e a paz. Exatamente. E você encontrou na Maranata gente que te amava, né? Sempre. Muito bem recebido, acolhido, amado. Que bom. E isso me ajudou muito. Que bom. O que você deixaria nesse nosso finalzinho de papo aqui, Marcelo? Uma dica para quem está nos assistindo e que tem vivido com depressão, tem parentes com depressão. Sim. Qual a dica de alguém liberto, de alguém curado? Eu digo para você, não desista, não se culpe, não se envergonhe e não se entregue. Existe uma multidão de deprimidos nos nossos dias, mas também existe uma multidão de gente que venceu a depressão e encontrou alívio e paz. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e em Jesus você pode vencer a depressão. Amém. Amém. Deus te abençoe por essa palavra tão motivadora. Amém. E vocês, amigos, vocês estão vendo aí um telefone. Liguem para nós, temos um grupo de pessoas que irão orar por você, conversar com você. São voluntários, eles estão aqui para atendê-lo com muito carinho. Procure uma de nossas igrejas, não fique sozinho aí, triste em casa, às vezes, deprimido. Procure uma de nossas igrejas que irá te receber com carinho, uma igreja evangélica próxima da sua casa. Mas continue ligado, o programa não terminou. Você vai ouvir uma mensagem abençoadora sobre Jesus Cristo que liberta e cura hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia ou fome? Será perseguição, tristeza ou dor? Mas eu estou bem certo que nada nesse mundo, passado nem futuro, perigos ou nudez, nos pode separar do amor do nosso Pai, amor que está em Cristo, Jesus nosso Senhor. Em todas essas coisas que nos abalam, sou mais que vencedor pelo Senhor. Nem vida, morte ou mal, ou qualquer coisa nos pode separar do amor de
Deus. Mas eu estou bem certo que nada nesse mundo, passado nem futuro, perigos ou nudez, nos pode separar do amor do nosso Pai. Amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe. Meus amigos, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, estão cheias de histórias, de eventos, de milagres, de atitudes de Jesus que abençoaram centenas de pessoas. O capítulo 4 do livro de Marcos fala que Jesus estava na beira do mar da Galileia e já era tarde. E então, sendo já tarde, Jesus lhes disse: passemos para a outra margem. Interessante que essa outra margem era uma margem estranha aos judeus, ao povo de Israel. Lá, nessa outra margem, moravam os gadarenos, um povo que não era os de Israel. E, a princípio, eles não tinham muita comunhão, não tinham muito contato. Se eles tinham dificuldade com os samaritanos, mais ainda com os gadarenos. Então, é possível que os discípulos tivessem se perguntado: ei, o que nós vamos fazer do lado de lá, dessa margem, desse mar? Por que Jesus está nos levando para lá? Eles não sabiam, mas se você quer saber, Jesus sabia. Ele estava indo ao encontro de um homem rejeitado, um homem desprezado, um homem que as pessoas procuravam fugir dele, segundo a palavra de Deus, um endemoniado que vivia nu, se automutilando nos sepulcros, nos cemitérios. Todo mundo tinha medo dele, prendiam ele com cadeias, mas ele quebrava as cadeias. Em suma, um pequeno monstro. E é que Jesus, então, se interessa por ir lá, naquela terra, para abençoar, para libertar aquele pobre infeliz de um homem cheio de bloqueios e endemoniado. Eu sou médico. Há 45 anos eu exerci a minha profissão em 2 hospitais no Rio de Janeiro. E eu quero dizer para você que, como médico, eu entendo perfeitamente que existem doenças psiquiátricas, doenças psicológicas, né? Alterações, distúrbios de comportamento que precisam de tratamento, de medicação. Mas também existem casos de pessoas totalmente possuídas por espíritos malignos. Algumas pessoas não creem nisso, são muito racionais. Mas se a pessoa começa a se envolver com coisas satânicas, com magia negra, com invocação de demônios, essa pessoa fica exposta a ficar opressa, possuída, dominada por espíritos imundos. Infelizmente, existe muita gente assim nos dias de hoje, que precisam não de remédio, elas precisam de uma libertação, em nome de Jesus. E a nossa igreja é uma igreja que crê no poder da oração, na intervenção de Deus na vida dessas pessoas, para que elas sejam libertas, para que elas sejam totalmente transformadas. Foi o que aconteceu. Jesus atravessou o mar da Galileia, aconteceu uma tempestade no meio da travessia, os discípulos ficaram apavorados, a água já estava entrando no barco e eles, com medo de morrer, acordam a Jesus. Jesus estava dormindo. Aparentemente, Jesus não estava nem aí para a tempestade, mas depois que eles acordaram a Jesus, Jesus, com uma palavra só, ele acalma o vento. Ele faz cessar o vento, acalma a tempestade. Essa palavra me enche de fé e de alegria,
porque quando houver uma tempestade na minha vida, quem sabe você está passando por uma tempestade agora, meu amigo, Jesus acalma a nossa tempestade. A presença de Jesus no nosso barco faz com que o vento cesse, faz com que o mar revolto se acalme. O que você está precisando é de pedir a Jesus. Assim como os discípulos foram para Jesus e disseram: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta e Jesus acalma a tempestade. O que Jesus quer fazer hoje na sua vida, meu amigo, é a mesma coisa. Ele quer acalmar essa tempestade aí, quer acalmar esse mar bravio, essa falta de recursos, quem sabe, esse lar destruído, essa sua dúvida em como criar direito o seu filho, como ser exemplo para o seu filho, como é que faz para restituir o amor no seu casamento, no seu lar, como é que faz para que Jesus possa fazer uma mudança, uma transformação. Jesus ainda é o mesmo, meu amigo. Jesus ainda acalma as nossas tempestades. Basta que você abra o coração, que você procure por Ele, que você peça a Ele para intervir na sua vida. Jesus acalmou a tempestade e eles chegaram do outro lado do mar. O interessante é que, ao chegar lá, outra tempestade estava aguardando aqueles homens. Sai do sepulcro um tremendo do endemoniado, como eu disse antes, ele nu, ele todo barbudo, todo sujo, todo agressivo, e ele chega para Jesus e o demônio que estava nele, aliás, nem era um demônio, eram vários, era uma legião de demônios. Eles perceberam que quem estava chegando não era uma pessoa qualquer. Era o Filho do Deus Altíssimo, era o Senhor Jesus Cristo, era aquele que abre abre o mar vermelho, que faz cessar a tempestade e o vento, faz com que os homens sejam libertos. E aquele homem, então, Jesus pergunta para ele: e quem são vocês? E eles disseram assim: somos uma legião. Somos muitos. E Jesus imediatamente liberta aquele homem. Uma palavra de Jesus liberta totalmente aquele homem endemoniado. E a Bíblia diz que logo em seguida, o endemoniado, o que tivera a legião, estava assentado, olha só, vestido, em perfeito juízo, conversando com Jesus. É isso que Jesus faz na vida das pessoas. Faz com que as pessoas fiquem equilibradas, em perfeito juízo e libertas de tudo aquilo que os está oprimindo, os está deixando a pessoa escrava. Há muita gente escrava nos dias de hoje e Jesus quer libertar você. Se você procura uma igreja evangélica que crê nessas bênçãos, você pede ao pastor, pede aos líderes, pede aos irmãos: por favor, vocês podem orar por mim. Todo pastor íntegro, sincero, bíblico, evangélico, correto, nunca vai se negar de orar por você, meu amigo, minha amiga, se você pedir que o pastor ou qualquer irmão da igreja ore por você para que você seja liberto. Então, as pessoas, o povo da região, vieram saber o que estava acontecendo e eles ficaram apavorados, porque temeram ao ver o endemoniado totalmente liberto, totalmente equilibrado. E aí, então, eles entraram a rogar-lhe que se retirasse. Olha que coisa estranha. Ao invés de pedir para Jesus ficar com eles, eles quiseram se ver livres de Jesus. Jesus entra no barco e o ex-endemoniado suplica para Jesus: Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu ficar perto de ti. Quem tem uma experiência com Jesus é sempre transformada. Mas Jesus disse para ele: olha, vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Quando nós somos abençoados por Jesus, a primeira coisa que surge no nosso coração é a gente contar para os nossos queridos, para os nossos parentes, influenciar os nossos amigos, mostrar para eles que existe uma saída, existe uma resposta. Você está vendo um telefone aparecendo aí na tua telinha, não está? Pois bem,
Existe um grupo de homens e mulheres interessados em orar por você para que as mesmas bênçãos que sucederam àquele endemoniado lá em Gadara, você possa receber também libertação, vida nova, paz na alma, equilíbrio de mente, vontade de acertar na vida, nos negócios, no trabalho, com a esposa, no casamento, equilíbrio até para gastar o dinheiro. Tem muita gente gastando o dinheiro de uma maneira tão desequilibrada. Quando Jesus entra na nossa vida, ele nos faz equilibrados em todas as nossas áreas. Jesus mandou aquele homem, o endemoniado, vai para a tua casa, conta para eles o que Jesus fez na sua vida. Sabe o que aconteceu? 2 anos e meio Jesus voltou naquela região. A mesma região que ele estava agora, naquele momento, que ele tinha ido embora, ele voltaria 2 anos e meio depois. E aí, 4.000 pessoas já estavam ali para receber a segunda multiplicação dos pães, que já, do meu ponto de vista, foi fruto daquele evangelista que Jesus Cristo libertou no cemitério de Gadara. Você também pode ser um evangelista, você também pode ser usado por Deus para abençoar a tua casa, a tua família, para que você seja um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Eu quero orar por você nesse momento, meu amigo. Vamos orar? Vamos orar juntos, em nome de Jesus? Meu Deus, meu Pai, aqui está esse homem, essa mulher que nesse momento está me ouvindo. Eu não conheço a sua vida, eu não sei dos seus dramas, dos seus problemas, dos seus anseios, mas eu sei que qualquer que seja o problema, Jesus Cristo terá sempre a melhor resposta, a melhor saída, a melhor conclusão para isso que está acometendo, que está entristecendo, está oprimindo. Em nome de Jesus, meu Deus, opera um milagre na vida desse homem, na vida dessa mulher, nessa casa que precisa de paz, de tranquilidade. Eu oro para que Deus opere na vida deles, como Jesus operou na vida daquele endemoniado de Gadara, o libertando totalmente. Eu oro para que Deus faça isso na vida desse homem. Deus o abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Procure uma igreja evangélica para ter comunhão com a gente. Olha o telefone aparecendo novamente aí na telinha. Ligue para nós. Certamente há uma bênção aguardando você quando você se aproximar do autor e do doador da verdadeira bênção, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus o abençoe e até o próximo programa. Até lá. Disse Jesus a este homem, ele o seguiu e se tornou um pescador. O mundo é o mar, os peixes são homens, sem rumo e sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como este homem, quer o teu braço lançando a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus, pescando para Deus, pescando para Deus. Deus te abençoe, que você também possa ser um pescador de homens.